Olá, terceira série, tudo bem? Vamos hoje, então, na página 21, falar sobre a cetona. Segundo grupo, grupo daí das funções oxigenadas, que nós vamos estudar aí, além dos aldeídos, né? Segundo grupo que tem o grupo funcional carbonila, tá? Que apresenta a dupla ligação aí com o oxigênio. No caso da cetona, nós temos a dupla ligação com um átomo de carbono secundário, ao contrário do aldeído, onde essa dupla ligação com o oxigênio aparecia lá na extremidade, num carbono primário, tá? Então, vejam bem, grupo funcional da carbonila sempre vai ter que ter pelo menos esse grupo aqui ligado a um carbono secundário, ok? Se vocês forem aí vendo a questão da nomenclatura, né? A nomenclatura também ela vai de acordo com a quantidade de átomos de carbono ali no prefixo. A numeração você vai fazer de acordo onde estiver o grupo funcional, né? E aí você vai indicar o número onde aparece esse grupo funcional, porque ele não vai aparecer na extremidade como o aldeído. Só vai trocar a terminação lá dos hidrocarbonetos, do O de hidrocarboneto, você vai trocar pela terminação ona de cetona, tá? Então, você tem ali três átomos de carbono o grupo carbonila. Então, você vai ter aqui uma propanona, tá? Aí você tem aqui, no segundo exemplo, já a carbonila aparece numa cadeia maior, né? E ela aparece aqui mais próxima a essa extremidade. Então, ele começou a numerar a partir daqui, porque fica mais próximo do grupo funcional ali da cetona, tá? Também está mostrando aqui para vocês que a cetona mais comum conhecida, né? Ela é a propanona, é a menor cetona conhecida. Comercialmente, ela é encontrada como acetona, que é aquele removedor de esmaltes aí que todo mundo usa, tá? Quando tem mais de uma ramificação, quando tem uma ramificação para nomear também, você vai utilizar a mesma forma que a gente já conhecia antes. Você vai indicar a ramificação, né? E vai apresentar ela no nome antes de finalizar o nome do composto. Então, nesse caso aqui, podem notar que ele começou a numerar por aqui, porque o grupo funcional está mais próximo desta extremidade e não da outra lá da esquerda. Então, começou a numerar por aqui, indicou no nome a ramificação aqui do metil, né? 3-metil, hexan 2-ona. 2 porque está no carbono 2, beleza? Ainda na sequência aí, onde onde nós vamos prosseguindo, né? Os exemplos ali, tá falando sobre a nomenclatura semissistemática, tá? Aqui tem um exemplo de cadeia cíclica, onde você só acrescenta o termo ciclo e faz a numeração e a nomeação da cadeia normalmente, com a terminação ona, né? Na nomenclatura semissistemática, ou usual, que é comum se encontrar em processos seletivos ainda até hoje, você utiliza os grupos substituintes como se fossem ramificação do grupo funcional cetona. Então, nesse caso aqui, ó, pode observar o nome oficial, né? 3 átomos de carbono, você tem propanona como a nomenclatura oficial. Se fosse a nomenclatura semissistemática, dimetilcetona, porque você, observando-se o grupo funcional aqui, ao lado dele você teria 2 grupos funcionais de metil, tá? Na parte de baixo também, ó, são 4 átomos de carbono, né? Butanona, ou colocando em ordem alfabética os 2 grupos funcionais que aparecem, os 2 grupos orgânicos que aparecem ali, etil, metil, cetona, tá? O outro ali embaixo, né? Você tem com 5 átomos de carbono, onde aparece a numeração 2 metil pentan 2-ona, né? Que seria onde aparece o átomo da carbonila, e o nome usual metilpropilcetona. Por que que aqui aparece esse 2 no pentano 2-ona e aqui no butanona não aparece? Porque se eu trocasse esse átomo aqui, ó, colocasse aqui, esse aqui seria o átomo 2 de carbono. Só inverteria a numeração para o outro lado, tá? Nesse caso aqui da de baixo, não.
Se eu mudasse para cá, ele seria 2. Se eu mudasse aqui, ele seria 3. Então, ele apresenta, né, uma indicação ali para a gente poder saber onde que aparece essa carbonila, tá? Aqui nas conexões só está falando sobre uma situação aí que ocorre bastante, que é a questão de a pessoa apresentar mau hálito, né? O que significa essa situação? Muitas vezes a gente acha que é só questão de falta de higiene, e não é, tá? Muitas situações podem ocasionar isso aqui, inclusive a falta de alimentação, ou o tipo de alimentação que a pessoa consumiu, né? A metabolização desses alimentos pode ocasionar, né, em hálito, tá? Então, esses hálitos aí são provocados pelos corpos cetônicos, que são os gases mal cheirosos eliminados pelos pulmões, tá? Então, são exalados pelo nariz e boca, e aí se entende que é falta de higiene, mas não é, ok? Propriedades físicas das cetonas, ali na página 22, né? Comparando aí com o álcool e o aldeído, elas têm uma propriedade intermediária aí entre os dois, né? Então, ela tem um ponto de ebulição entre o ponto de ebulição dos aldeídos e dos alcoóis. Os alcoóis ainda são maiores, né? Tem um ponto de ebulição maior do que a acetona, tá? Essa situação acontece porque eles não apresentam ligação de hidrogênio, né? Assim como o álcool apresenta. Então, já fica um pouco diferente o ponto de ebulição. É maior a facilidade de quebrar essas moléculas aí perante o álcool, né? Comparando com o álcool, por exemplo, tá? Então, aqui a tabelinha mostrando para vocês, né? Os pontos de ebulição. Fala também, então, aqui sobre a utilização desses compostos, né? Cetonas são utilizadas aí na fabricação de seda artificial, né? Na fabricação de corantes, de vernizes, perfumes, tá? Então, são bastante utilizadas na indústria aí, atualmente, ok? E na página seguinte, na página 23, temos uns exercícios que vocês já fizeram, alguns ali sobre aldeídos, né? E a partir do número 4, os exercícios são sobre cetona. Então, vocês vão fazer a partir do exercício 4 até o término aí, né? A partir do 4, vocês podem fazer todos eles. E aí, na próxima aula, eu retomo corrigindo com vocês, ok? Então, boa aula, mais uma função química aí que nós conhecemos hoje, né? E terminamos esse conteúdo hoje só fazendo os exercícios aí, tá? Bons estudos e até a próxima aula.